Bem-vindo a mais uma aula. Vamos falar agora sobre o sistema circulatório linfático. Você vai entender a sua função e a sua composição, tá? O sistema linfático é composto por vários órgãos e a gente tem alguns principais que nós vamos ver inclusive durante a prática da drenagem linfática. Nós temos então as amígdalas, que são o primeiro órgão aqui do sistema linfático. Nós temos o timo, que é muito importante, né, na medicina tradicional chinesa. Os chineses acreditam que o timo ele armazena as emoções e que quando a gente estimula o timo, a gente consegue reagir melhor a momentos de aborrecimento, por exemplo. Nós temos os gânglios linfáticos, que são essas bolinhas que estão localizadas em pontos específicos. Vamos falar bastante sobre gânglio linfático. O baço faz parte do sistema linfático. Dentro do intestino nós temos as placas de Peer, também são do sistema linfático, o apêndice e a medula óssea, tá? Que está aqui dentro do osso, também faz parte do nosso sistema linfático. Então aqui nós temos os principais órgãos. Nós vamos falar muito de gânglio e de capilar linfático. Esses capilares aqui, olha, estão vendo? São os capilares que vão fazer a captação do líquido que está no interstício. Lembra que a gente falou que uma das funções do sistema linfático é fazer a captação desse líquido que está no interstício? Quando nós mostramos, ó, vou voltar essa figura aqui. Então, aqui nós temos líquido no interstício e o sistema linfático vai coletar esse líquido. Então, essa pontinha verde que você está vendo aqui, olha, na verdade, isso aqui é um capilar linfático, que você está vendo ele aqui nessa imagem também. Deixa eu achar aqui para você. Então, aqui, ó, nós temos o capilar linfático, que é responsável por coletar esse líquido que está no interstício. Então, nós temos gânglios capilares, tá? Que a gente vai falar muito sobre eles. É uma informação importante que eu acabei não te falando na aula do sistema cardiovascular, vou te mostrar agora. O sistema cardiovascular, sistema circulatório sanguíneo, ele é um sistema fechado. O sistema circulatório sanguíneo ele é fechado e o sistema circulatório linfático ele é aberto. Então, o sistema sanguíneo ele se comunica, né, com o coração. Nós temos as artérias, nós temos as veias e ele está fechado entre ele mesmo. Se a gente tem uma abertura desse sistema, nós temos uma hemorragia. O sangue ele não pode sair aqui de dentro dessa artéria, tanto que nós vimos que quando ocorre a irrigação não é a célula sanguínea que sai, é oxigênio e nutrientes. Diferente do sistema linfático, que é um sistema que é aberto. Esses capilares linfáticos, eles são altamente permeáveis. Por que isso? Para que o líquido que está aqui fora, que está no interstício, consiga penetrar aqui nesse capilar e entrar então no sistema circulatório linfático. O líquido que está aqui fora, que está no interstício, ele só passa a ser linfa quando ele entra aqui nesse capilar e está na circulação linfática. Então, por isso que ele precisa ser aberto, que ele precisa captar esse líquido que está aqui, tá? Então, nós vimos lá na imagem anterior os órgãos do sistema linfático. Aqui você consegue ver com mais clareza os gânglios linfáticos, que são essas bolinhas, os capilares linfáticos. Nós temos aqui o ducto torácico, tá bom? Tá bem desenhado aqui, nós vamos falar dele mais à frente. E aqui nós temos a cisterna do quilo. A cisterna do quilo ela é responsável por armazenar toda a gordura do intestino. Ela vem aqui para a cisterna do quilo.
Não é muito comum a gente ver falar sobre ela, né? Mas ela também está ali, faz parte do sistema linfático. Então, vamos voltar aqui. Então, nós temos a linfa. O que é a linfa, né? O que é a drenagem linfática? O que é esse líquido que a gente precisa drenar? A linfa, ela é todo líquido que está no espaço intersticial e que vai para dentro do sistema linfático. É todo líquido que é coletado do sistema intersticial e entra para o sistema linfático. Já viram quando a pessoa está inchada e você aperta, você sente que ali embaixo está cheio de líquido, a pessoa está toda inchada. E é esse líquido que a gente quer drenar para o sistema linfático. Então, o líquido ele entra no sistema linfático, então ele passa a ser chamado de linfa. E o sistema linfático vai jogar esse líquido no sistema circulatório sanguíneo, tá? E ele vai passar a ser chamado de plasma dentro do sangue. Vamos lá aqui, essa imagem também é importante, já mostrei para vocês lá, mas vamos mostrar novamente. Aqui nós temos os gânglios linfáticos, então, ducto torácico, cisterna do quilo, e os gânglios, que são essas bolinhas localizadas em algumas regiões específicas. O gânglio, ele tem localizações específicas no nosso corpo e é muito importante, você tem que saber essa localização, porque durante o procedimento, durante a massagem de drenagem linfática, nós precisamos bombear esses gânglios. Nós precisamos estimular o gânglio. Quem é profissional provavelmente já ouviu o termo abrir e fechar. Então, a gente não usa esse termo de abrir e fechar, porque nós sabemos que não tem nada fechado aqui. Se tivesse alguma coisa fechado, nosso sistema não estaria funcionando, a cliente não estaria viva, né? Teria algo errado. Então, a gente fala que a gente vai estimular toda a região de gânglios linfáticos, que eu vou te mostrar aqui nessa imagem onde eles estão localizados, e no próximo vídeo também vou te mostrar na modelo a localização deles. Então, nós temos gânglios na região supraclavicular e infraclavicular, que nessa imagem não está muito claro, mas aqui a gente tem a clavícula. Acima da clavícula nós temos gânglios e abaixo temos gânglios axilares, temos gânglios nessa região aqui, região cubital, temos gânglios na região ilíaca, na região inguinal e na região poplítea, atrás dos joelhos. Todas essas regiões vão ser estimuladas antes das manobras de drenagem linfática, para a gente estimular o funcionamento do sistema. Aqui eu coloquei para vocês todas as localizações, muito embora na prática a gente não vá fazer a estimulação de todos eles, nós vamos fazer a estimulação desses que eu mostrei, vocês vão ver de novo no próximo vídeo. Esses vão ser estimulados, tá? A gente vai fazer uma estimulação com movimentos de bombeamento antes de começar a nossa drenagem na nossa cliente, tá bom? Aqui mostrando para vocês novamente alguns órgãos do nosso sistema linfático. Nós temos então o baço, o timo aqui, nós temos também as amígdalas. Tá? E eu quero mostrar para você um exemplo bem rápido de como que o nosso sistema linfático faz a defesa do nosso corpo. Com esse exemplo, eu garanto que você nunca mais vai esquecer, tá? Deixa eu tirar esse desenho aqui, vamos fazer um novo para eu poder te explicar, né? Quem já é minha aluna sabe, eu sinto muita falta do quadro, dando aulas assim nesse formato, mas eu vou tentar fazer aqui para você. Antigamente, nas cidades, cada cidadezinha tinha um quartel-general. Tem algumas cidades do interior que ainda tem esses quartéis, né? Que são responsáveis por fazer a defesa daquela cidade, né?
um quartel, onde dentro desse quartel ficam os soldados. Então, nós temos aqui o nosso quartel. Aqui dentro do quartel ficam, então, os soldados. O que os soldados ficam fazendo? Eles ficam lá de prontidão. Caso a cidade receba alguma ameaça, eles vão sair para o combate. Não é assim que acontece? Então, a minha cidade, né? Eu tenho aqui a minha cidade. Se eu recebo uma ameaça, o que esses soldadinhos vão fazer? Eles vão sair do quartel para ir defender a cidade. Afinal, esse é o papel deles, né? Sim? A mesma coisa acontece no nosso sistema linfático. Nós temos os gânglios, que funcionam como o nosso quartel. Dentro do gânglio estão os nossos soldados, que são os linfócitos, que são as células de defesa do nosso corpo, tá? Então, eles estão aqui dentro. Vamos fazer eles aqui, ó. Então, aqui nós temos os linfócitos fazendo a defesa do nosso corpo. Quando o meu corpo recebe uma ameaça, lembram que eu falei da amígdala, da dor de garganta? A amígdala é o primeiro órgão de defesa do nosso corpo. Então, sempre que a gente recebe uma ameaça, é o primeiro contato que tem. Então, é muito comum a gente ter dor de garganta, muito comum a gente ter íngua aqui nessa região da garganta. Então, quando o nosso corpo ele recebe uma ameaça, o que o meu quartel general vai fazer? Ele vai recrutar soldados para fazer a defesa do meu corpo, tá? Então, ele recruta linfócitos para fazer a defesa do meu corpo e neutralizar aquela ameaça que está chegando. Então, na região onde essa ameaça chegou, né? Deixa eu voltar aqui na imagem. Nós vamos ter mais linfócitos. Então, por exemplo, aqui na garganta eu recebi uma ameaça, o meu gânglio, o meu quartel recrutou linfócitos, recrutou soldados para fazer a defesa. Vieram muitos soldados para cá. Nesse momento se forma a íngua. Ah, por isso que você tem íngua, às vezes aqui no pescoço, às vezes na virilha, né? O seu corpo ele recebeu uma ameaça e está combatendo essa ameaça. A íngua é um processo natural, não tem remédio, você só vai esperar que ela vai passar, assim que o seu corpo conseguir reagir a essa ameaça que ele recebeu, tá? Então, é um exemplo simples que faz a gente entender e não esquecer como que o sistema linfático faz a nossa defesa.